Boa noite, meus amigos. Agradecidos a Jesus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, com muita alegria, neste trabalho compartilhado nós e os nossos amigos do plano espiritual. Agradecido também pelo tema da noite de hoje, porque nós vamos aqui fazer algumas reflexões a respeito desse tema tão, eu diria, tão instigante, que é justamente céu ou inferno, céu e inferno. Uma garotinha, uma certa vez, ela foi levada pelos pais para assistir ao enterro do avô. E lá no cemitério, após o avô ser enterrado, a última par de areia sobre o caixão do Senhor, esta criança voltou os olhos para a mãe e perguntou: Mainha, aí é o céu onde estão colocando o meu voinho? Essa história me chamou a atenção porque ela reflete justamente um ensinamento que foi passado para todos nós ao longo dos tempos, como também para aquela criança. E foi dito para aquela criança que o avô dela, como era uma pessoa boa, quando ele falecesse ou desencarnasse, logicamente ele iria para o céu. E foi dada aquela visão para ela de que o céu seria um espaço físico onde ele estaria. De outra feita, essa mesma criança fez a sua primeira viagem de avião. E ao estar lá em cima, perdida entre as nuvens, ela eleva os olhares inquiridores para a mãe e indaga: Mainha, aí é o céu? Cadê Deus que eu não estou vendo? Onde está um povo que já morreram? Mais uma vez, a angústia dessa criança chamou-nos a atenção, porque ela fez esse comentário simplesmente porque foi dito para ela que o céu era a morada de Deus e apontavam para o alto, para o firmamento. Da mesma forma também foi dito para ela que as pessoas de bons propósitos, quando morressem ou desencarnassem, elas iriam justamente para a morada de Deus, que era o céu. De certa forma, essa historinha que me foi contada por uma amiga muito íntima, reflete muito bem o entendimento que ainda hoje nós temos de céu e inferno. De céu e inferno. Há uma coisa que quando nós começamos a fazer essa pesquisa, me chamou a atenção sobremaneira, que é o seguinte: hoje nós estamos na chamada contemporaneidade. É a era da tecnologia, a era do conhecimento. É como dizem os espiritualistas e os místicos, que nós estamos iniciando a chamada era de Aquário, porque nós estamos adentrando uma nova era. Um novo mundo está a descortinar-se. E que nós, espíritas, dizemos que nós estamos iniciando o chamado mundo de regeneração, onde será um mundo bem melhorado do que o que é hoje, onde deverá haver uma predominância do bem, em contraposição ao que nós temos hoje, que o nosso mundo hoje ainda há uma predominância do mal. Se nós estamos vivendo num mundo com esta condição profundamente modificado, como é que nós podemos ter ainda este tipo de entendimento de céu e inferno? É questões para nós refletirmos a respeito. Eu resolvi ir atrás. Digo, nossa, vou começar a verificar por que é que passou até hoje este entendimento de céu e inferno para todos nós. Todos nós sabemos que o ser humano, ele é mutante por natureza e ele também é evolutivo. O que nós somos hoje é consequência de tudo o que nós aprendemos pela vida fora.
na educação convencional e na escola da vida. E este aprendizado enorme que nós fizemos, eles foram capazes de moldar o nosso pensamento, deixando-nos na condição que nós somos hoje. Ou seja, o que eu penso hoje, o meu mundo hoje, não é mais o mundo quando eu era criança, nem adolescente, nem alguns anos atrás. Porque a minha visão já é outra. Porque eu acumulei uma bagagem de conhecimento. Mas, em compensação, o entendimento de céu e inferno permanece o mesmo. Não é impressionante que seja assim, meus amigos? Aí eu resolvi dar uma pesquisada. E a primeira coisa que me chamou a atenção que é o seguinte: não é nenhuma crítica à ideia quando ele foi colocada no princípio, porque nós entendemos que no princípio, quando foi levantada essas ideias, elas estavam coerentes com o pensamento da época. As pessoas eram assim, tinham esse tipo de cultura. Então faz sentido que elas tinham colocado esta forma de pensar. Quando eu coloco isso, eu observo que há uns dias atrás eu recebi lá na minha residência umas senhoras com as Bíblias debaixo do braço, apertaram na cigarra e eu fui atender. Eu não sei qual era a religião. E aí eu resolvi dar corda para conversar. E elas começaram a conversar. E começaram a me dizer que a Bíblia, o livro, era sagrado. E eu caí na besteira de dizer a elas que realmente a palavra é sagrada, mas a interpretação era humana. Foi um negócio sério, porque quase que nós entrávamos numa discussão muito maior. Aí eu resolvi sair pela tangente. Porque na nossa ótica, a palavra é sagrada, mas o entendimento vai depender do nosso banco de dados naquele momento, na forma como eu entendo aquilo que está colocado. É profundamente irracional a forma de pensar. Por isso é que eu resolvi dar um mergulho no passado, para poder entender mais quando começou esta visão de céu e inferno. E aí nós fomos ver lá no passado os primeiros cristãos. Ora, logo após o sacrifício, o suplício e morte de Jesus o Cristo, logicamente os seguidores de Jesus, eles esconderam-se. Por quê? Logicamente com medo da repressão do Império Romano e com medo também das forças de Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes. Ora, se eles foram capazes de matar daquela forma terrível o líder maior, que era Jesus Cristo, os seus seguidores eles iam fazer um bagaço. Por isso é que todos eles caíram na clandestinidade. Esconderam-se. Pouco tempo depois, eles procuraram as catacumbas para sentirem-se mais seguros. E por que as catacumbas? Porque naquela época, as forças de opressão, eles respeitavam os mortos e muito mais do que isso, eles tinham medo destes espaços. Então, por isso, eles não adentravam as catacumbas e os seguidores de Jesus sentiram-se protegidos. Mas aí vem um detalhe. Com pouco tempo depois, a opressão, a perseguição, ela amainou-se e a visão da doutrina do Cristo passou a ser tolerada. Então, eles saíram das catacumbas e começaram a formar as primeiras comunidades de ensino da doutrina do Cristo. É interessante nós começarmos a ver essas coisas. As primeiras comunidades, os primeiros grupos, as primeiras assembleias. Quando nós colocamos isso, aí nós nos lembramos da palavrinha que significa as assembleias, as comunidades, que é eclesias, de onde derivou Eclesiastes. E Eclesias vem do grego e significa igreja. Com isso nós começamos a perceber a primeira distorção acontecida. Porque a igreja, na visão daquela época, conforme a palavra que Jesus utilizou, significava comunidades, ajuntamento de pessoas que têm os mesmos propósitos. Quando Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, toma conta do meu rebanho, toma
conta da minha igreja porque tu és pedra, ele estava dizendo para ele tomar conta da comunidade de seguidores dele. E não foi de templos de pedra. Não foi de templos. A primeira distorção nós vemos aí. Mas essas primeiras comunidades, que eram formadas por pessoas que na época não tinham o nome de cristãos, eles chamavam-se de homens do caminho, elas começaram a se organizarem. E essas organizações, as mais famosas, foram a comunidade de Jerusalém e da Antioquia ou Antioquia, que chamou-se as Casas do Caminho, inicialmente, que eram as igrejas de Jerusalém e de Antioquia. E aí vem um detalhe. Na igreja de Jerusalém tinha uma forma particular de conduzir-se. Por exemplo, elas estavam no centro do poder. Queria dizer o seguinte, que quando chegava forças judaicas ou forças romanas que entravam no ambiente deles, os seus líderes comportavam-se como se fossem judeus, conforme a cultura judia. E aí botavam aquele chapeuzinho pequenininho na cabeça que os padres hoje usam, que é o famoso soliléu, joelho no chão e fazia as suas ablações, as suas orações, como se fosse a religião judaica. E aí nós percebemos que aí já existe o primeiro sincretismo religioso, misturando a doutrina do Cristo com a religião judaica. Os frequentadores da Casa do Caminho, praticamente todos, eram oriundos do judaísmo, porque eram judeus. Eram judeus. Mas aí vem, e a cultura, e a outra igreja de Antioquia, ou Antioquia, como era que ela agia? Da seguinte forma, lá o líder maior era Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso foi um desbravador. Paulo entendeu que a doutrina do Cristo não poderia ser nunca mais uma seita judaica. Então ele foi à rua e passou a desbravar, a mostrar para as pessoas o que era o que o Cristo tinha proposto. Logicamente, os frequentadores da igreja da Antioquia eram justamente convertidos de outras religiões pagãs. Eram gentios ou estrangeiros, não eram judeus. Como eles não eram judeus, eles não tinham nada a ver com a cultura judaica. E a partir daí começou a haver o primeiro problema entre as comunidades cristãs, que era o seguinte: na igreja de Jerusalém, pelos seus seguidores serem judeus, eles utilizavam-se ainda da cultura judaica. E uma principal era chamada circuncisão. O que era isso? Consistia em seguinte: quando a criança, até os 40 dias de nascido, a criança homem, teria que ser levado para a sinagoga ou para o templo, e lá, através de uma cerimônia, o sacerdote pegava um instrumento cortante e retirava a pele que recobria a cabeça do órgão genital do menino. E isso é a circuncisão. Então, todos os judeus eram circuncidados. Acho que hoje ainda é assim. Mas na igreja da Antioquia, como eles não eram judeus, ninguém era circundado. Aí começou o choque. Porque uns queriam que seguisse a cultura judaica e outros entendiam que não poderiam seguir a cultura judaica porque a doutrina do Cristo era para o mundo, era para a humanidade. A partir desse choque de ideias, surgiu a primeira decisão: vamos nos reunir para daqui para frente definir como é que a doutrina do Cristo vai ser encarada. Concílio de Jerusalém, primeiro da história. No Concílio de Jerusalém, Paulo faz uma defesa extraordinária da sua posição, de que a doutrina do Cristo é para o mundo, e em seguida, depois de muita discussão, Pedro levanta-se e salva a pátria, faz um discurso extraordinário. Isso está em Atos dos Apóstolos. Faz um discurso extraordinário e consegue provar para todos que a doutrina do Cristo não poderia ficar restrita exclusivamente à cultura judaica, porque ela era para a humanidade, para a posteridade. E aí eliminou-se as condições. Para vocês verem, meus amigos, que a palavra é sagrada, mas a interpretação é humana, que é natural.
Aí o que acontece? Passam-se os tempos. Lá pelos anos 300, o cristianismo praticamente espalhou-se pela região. Aí chega o ano de 313, que ficou famoso na história, porque nesse ano, o imperador Constantino resolveu adotar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e ele tornou-se cristão, ele batizou-se como cristão. Foi um rebô. Ele, então, para sacramentar essa decisão, ele jogou no ar, para que todo mundo tomasse conhecimento, o chamado Édito de Milão. A partir daí, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Mas nós sabemos muito bem que os romanos, eles são belicosos por natureza. Por quê? Porque eles eram guerreiros. E a primeira decisão que eles tomaram foram dizer que, da parte daquela data em diante, todos teriam que ser ou por livre e espontânea vontade, ou obrigados a tornarem-se cristãos. Os templos religiosos pagãos foram invadidos. E aí as pessoas teriam que decidir. Quem não escolhesse ser cristão, sofria as consequências. Estas pessoas foram banidas dos seus templos. E no seu lugar foram colocados quem? Os novos cristãos. E aí nós começamos a perceber onde está a origem das grandes catedrais. Templos suntuosos, que eram pagãos, de repente passou a ser utilizado por cristãos. Por cristãos. Mas esses cristãos que foram convertidos, eles eram originários de religiões pagãs. E eles traziam justamente as suas visões da religião anterior. Mas aqueles outros cristãos... Oi. Mas aqueles outros cristãos que estavam vindo daquelas igrejas iniciais, eles aprenderam o cristianismo a partir dos apóstolos e dos seguidores dos apóstolos. Então, teve visões diferentes, novos choques de entendimento. E aí o imperador Constantino resolve, mais uma vez, colocar os pontos nos is. E no ano 325, ele reúne as lideranças do cristianismo para uma grande decisão. E a partir daí, o cristianismo ser uma outra história, em outros parâmetros, em outros patamares. Concílio de Nicéia. Neste concílio, surgem algumas coisas que não constam no cristianismo original. Como, por exemplo, surge inicialmente a ideia do pecado original. Ou seja, a partir daquela data, todo mundo, sem exceção, é pecador. Por causa do dito pecado de Adão e Eva. Todos são pecadores. E aí, como eles são pecadores, eles perderam aquela condição de sozinhos, por conta própria, dirigirem-se ao Pai ou a alguém que ele acredita transcendente a ele. Teria que utilizar-se de um intermediário. E aí surgiu toda a casta, agora fugiu o meu nome, da própria igreja, né? Toda a casta sacerdotal surgiu a partir daí. De certa forma, contrariando aquilo que Jesus sempre dizia, que quando quereis orar, adentra o teu aposento, joga os joelhos no chão e a partir daí fala com teu pai. E o teu pai que tudo vê, resolverá a tua questão. Agora tinha que ter intermediário. Toda uma casta sacerdotal. Nesta data em diante, surgiram também coisas que não existiam anteriormente. Como, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Uma coisa que eu nunca consegui entender, muito embora eu tenha sido oriundo da religião católica. De repente, Deus, que era único, Deus único, passou a ser um Deus trino, como eram as religiões que circundavam ali o Império Romano, como as religiões do brahmanismo e as demais. E aí passamos a ter
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 no só. Que para mim, quando era criança, era difícil, que eu nunca consegui entender a minha avó ensinando. E desta data em diante, e foi justamente a parte dessa data em diante, que surgiu entendimentos deste como o céu e o inferno. Está claro o raciocínio, gente? Então foi justamente nesse momento que surgiu também esse entendimento de céu e inferno. Mas acontece, gente, que nós estamos vivendo uns novos momentos, nova era, novas situações e cabeças completamente diferentes. A nossa forma de pensar não é mais aquela. Então, veio à minha mente, qual seria então a visão de céu e inferno que nós deveríamos ou devemos ter neste momento? E aí me salva a pátria, o nosso ilustre, pelo menos para mim, e o Cândido Chico Xavier. Quando ele diz, numa certa publicação, veja que interessante o que ele diz. Ele nos diz, dentro da visão espírito-cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Viu que coisa belíssima? Adequado aos novos tempos. O que me fascina nessa questão colocada pelo Chico é o seguinte: o nosso grande humanista, João Paulo II, que foi um grande papa, foi uma grande liderança, ele, na época dele, já entendia céu e inferno como estado de consciência. E ele deixou isso registrado. Estado de consciência. Ou seja, se a minha vida está bem, eu estou devidamente harmonizado, tudo está ok, eu estou vivendo no céu. Mas se por acaso eu estou totalmente desarmonizado, cheio de problemas, cheio de confusão, eu estou vivendo um verdadeiro inferno. Isto foi colocado textualmente por João Paulo II. E para nossa satisfação maior ainda, nós vemos hoje o nosso grande, ilustre Papa atual, o Papa Francisco, que é outra figura extraordinária, também caminhando nesta mesma linha. Ele já falou também textualmente a mesma visão colocada por João Paulo II sobre céu e inferno. Que céu e inferno não existe como espaços físicos a serem habitadas por pessoas conforme o seu tipo de comportamento após a sua morte, o seu desencarne. Céu e inferno colocados como estado de consciência. Quando nós chegamos a este nível de entendimento, eu resolvi dar uma vasculhada maior ainda. Eu digo, nossa, vamos ver os conceitos. Quais são os conceitos que nós temos de céu e de inferno? E aí o dicionário me diz que céu é a morada de Deus. É o lugar para onde vão os justos após a morte. Até aí tudo bem. Aí eu fui e digo, inferno. Aí me diz que o inferno é o lugar de grande sofrimento e de condenação. Mas acontece que, enquanto o céu não tem uma historinha por trás para exemplificar o que seja ele, mas inferno tem uma alegoria, tem uma parte da história nossa, da humanidade, que fala, que justifica a questão da palavra inferno. Que é a seguinte, vejam, meus amigos. Naquela época, antecedendo a Jesus Cristo, os povos daquela região viviam em constante atrito. Eram guerras constantes. Nós sabemos muito bem que uma daquelas que ficou famosa foi aquela em que Davi matou o gigante Golias, judeus contra os filisteus. Mas houve uma época em que os judeus também tiveram uma guerra contra um outro povo chamado canaanitas. E vem um detalhe, era que os canaanitas, eles eram pagãos e idólatras. E eles faziam sacrifício, não de animais,
mais sacrifícios humanos. Eles matavam gente. Matavam gente. Mas acontece que os judeus ganharam a guerra. Quando eles ganharam a guerra, logicamente, eles apossaram-se do território dos cananitas. E lá, neste espaço, onde se faziam os sacrifícios, os judeus os condenaram, porque era um lugar de idolatria. Por ser um lugar maldito, os judeus passaram então a jogar tudo que não prestava, tudo que era dejeto, neste espaço. E aí colocava de tudo, inclusive partes amputadas de corpos humanos, que foram complicados ou perdidos por alguma doença ou em alguma guerra. Pedaços de corpos começaram a ser depositados naquele espaço. Como também corpos de criminosos e de indigentes eram colocados naquele espaço. Naquele espaço havia um fogo constante, sendo alimentado pelos judeus. E para deixar aquele fogo constantemente aceso, eles alimentavam com enxofre. Então era o tempo todinho o cheiro de enxofre no ar, queimando aquela coisa que os judeus colocavam ali. Interessante era que eles chamavam esse espaço de Inom, que significa inferno. Olha que interessante. Inom, que significa inferno. E era o máximo de humilhação alguém ser jogado depois da sua morte no Inom ou no inferno. Inclusive os sacerdotes e algumas pessoas ameaçavam os outros com essa máxima, de que não se comportassem, eles poderiam parar no Inom ou no inferno. Há uma citação de Jesus que eu trouxe para mostrar para vocês, que exemplifica muito bem essa questão do inferno. Vejam o que é que diz Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 29. Ele nos diz: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser lançado todo ele no inferno. Aí vem um detalhe. A que inferno Jesus se referia? É o inferno que nós sabemos hoje? Claro que não. Por quê? Porque este inferno foi criado lá com o concílio de Nicéia, ou após o concílio de Nicéia. Foi muito depois de Jesus. Então, o inferno que Jesus falava era justamente o Inom da sua cultura judaica. Gente, está claro aí o entendimento? Logo depois de tudo isto, eu resolvi ir atrás do significado das palavras, ou seja, a chamada etimologia das palavras. Por que eu fui atrás dela? Pelo seguinte, porque eu entendo que só se cria uma palavra para ela significar alguma coisa, senão não faria sentido. Então eu fui à origem, fui saber como essas palavras foram criadas e para que elas significavam. E aí eu fui ver as palavras que compõem o céu e o inferno. A primeira palavra que eu descobri foi anjo. Anjo vem de Melach, que é do hebraico, e significa mensageiro. Que não importa se é do bem ou se é do mal, é simplesmente um mensageiro. Logicamente, aquele anjo que levou aquela visão a Maria, mãe de Jesus, de que ela iria engravidar do menino de Jesus, logicamente, era um anjo do bem, era um mensageiro do bem. E aí vem o seguinte, fui ver o que significa Lúcifer, os habitantes do inferno, Lúcifer. E aí nós vimos que Lúcifer, ele é formado por duas palavras, lux mais fero. E o que significa lux, meus amigos? Do Fiat Lux, do fósforo. Significa o quê? Lux significa luz. E fero? Fero significa transporte. Ou seja, Lúcifer significa aquele que traz a luz, que dá claridade à iluminação.
É alguém que transporta o conhecimento. E naquela época, o símbolo do conhecimento era justamente uma serpente. Pensa que coisa, que descobertas interessantes, né? Quando eu li esse material que eu vi, digo, nossa, que coisa extraordinária. Aí eu recordei-me da alegoria do Adão e Eva. Você se recorda qual foi a árvore que Adão e Eva comeu? Sim, a maçãeira. Mas como ela era chamada, a macieira? A árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento. E quem foi que tentou Eva? A serpente. E a serpente era o quê? O símbolo do conhecimento. Veja que interpretação lá e que deturpação fizeram ao longo do tempo. Ou seja, foi justamente com o mito do Adão e Eva que surgiu o livre-arbítrio, a evolução, o caminhar, o conhecimento. Porque se não fosse essa ideia de Adão e Eva, nós não seríamos o que somos, porque não teríamos evoluído, não teríamos avançado. Mas a interpretação que deram foi outra, completamente diferente. Depois nós fomos ver a uma outra palavra de habitante do inferno, que é o chamado Satanás. O que é o Satanás? Aí eu descubro que Satanás significa acusador e opositor, e vem do hebraico. E ele aparece pela primeira vez no livro de Jó como sendo um promotor celestial. Satã é derivado de um verbo que significa criar barreiras, dificultar. Quando nós vemos isso, nós conseguimos entender que Satanás não pode ser o quê, gente? Algo físico. Não pode ser um ser físico. Por quê? Porque é uma condição humana que nós podemos, em algum momento, nos comportarmos como Satanás ou não. Vai depender se nós estamos fazendo a oposição ou não. Veja, então Satanás é uma condição, não é um ser. Não é um ser. A outra, diabo. Diabo vem diabolos, do latim. E que por sinal, já veio de um grego antigo significando caluniador. Aí cai na mesma história do Satanás. O que é um caluniador? É algo físico, é uma entidade? Claro que não. Caluniador é uma condição humana. Que nós podemos, em alguns momentos, sermos caluniadores, em outros momentos, não. É uma condição humana. E, finalmente, vem o demônio. Esse é que é interessante. Demônio. O que significa demônio, meus amigos? Demônio significa gênio, inteligência. E se emprega para designar os seres incorpóreos. Ou seja, significa o espírito. Um espírito é um demônio. Veja que interessante. Um espírito, um ser desencarnado, é um demônio. É um demônio. Esse nós podemos dizer que é uma entidade. Só que é desencarnada. Nós vemos isso com muita propriedade quando vemos o que colocava Sócrates no passado, o grande filósofo do passado. Quando ele dizia-se que era sempre acompanhado ou perseguido por um demônio, ou seja, um daimon, sempre seguido por um daimon. Logicamente era um daimon do bem, era um demônio do bem, porque só o inspirava de coisas boas, extremamente positivas. Logicamente que demônio, ele é neutro. Pode ser um demônio do bem ou um demônio do mal. Porque ele é neutro, como um anjo também é uma entidade neutra. Colocado isso, gente, vem uma perguntinha que eu me fiz e que eu passo para vocês. Vendo estas conceituações, eu pergunto, qual dessas questões aí, desses seres que nós colocamos agora, foi quem tentou Jesus? Foi Lúcifer, Satanás, diabo ou demônio? Na ótica de vocês, quem foi que tentou Jesus?
Só pode ser demônio. Não podia ser os outros, porque o outro é uma condição. Mas uma entidade física, desencarnada, logicamente do mal, tinha o maior interesse de atrapalhar Jesus, para que ele não fizesse o que fez. Então, por isso, a marcação foi em cima de Jesus. Era o único que podia fazer isso, porque era um espírito desencarnado. Feito essas conceituações, meus amigos, aí eu comecei a pensar, nossa mãe, aí nós temos a visão das religiões tradicionais. E o que é que as religiões tradicionais nos colocam a respeito dessa nossa vida que termina no céu ou no inferno? Aí nós fomos lá pesquisar. E descobrimos o seguinte: segundo as religiões tradicionais, Deus, nosso Pai, nos cria como espírito. Cria o espírito. Pá. Esse espírito criado, após algum tempo, ele nasce. Ele nasce. Depois que ele nasce, ele passa uma vida de relação aqui neste laboratório de vivência que é o nosso planeta. Nesse grande aprendizado. Não sabemos quanto tempo. Vai depender mais para um, menos para outro. 100, 90, 80, 70, 60 anos, não sabemos. Cada um tem lá o seu tempo de vida de relação aqui na Terra. Depois que há a falência dos órgãos físicos, o corpo físico perece, morre, desencarna. Mas como nós somos um espírito criado por Deus, quando o corpo falece, eu, espírito, não tenho mais condição de continuar naquele corpo, porque o corpo já não me dá mais condição de me manifestar. Aí eu vou para um outro espaço que não fica bem definido onde é, nas religiões tradicionais. E neste espaço, a pessoa passa por uma análise da sua vida terrestre, o julgamento. Vamos dizer que seja o juízo final, o julgamento. E nesse julgamento é questionado: esta pessoa foi uma pessoa boa? E aí vem a questão. Se foi uma pessoa boa, essa pessoa vai para onde? Céu. Muito bem. E se não foi uma pessoa boa, ela vai para onde? Opa! Aí começa o primeiro problema. Ela não vai para o inferno. Por quê? Porque os teólogos da época entraram em parafuso. Quando perceberam que as pessoas, nós seres humanos, uns têm mais pecado, outros têm menos pecado, outros têm pecado intermediário. Então vai colocar todo mundo na mesma lava, na mesma vala? Não fazia sentido. E aí foi quando eles criaram um órgão intermediário. E aí vem a pergunta: esta pessoa foi pouco ruim ou foi muito ruim? Se porventura ela foi pouco ruim, ela vai para onde? Aí ela vai para o purgatório. Depois do purgatório, ela vai para onde? Lógico. Por que para o céu? Porque já purgou. Tudo que ela tinha ali já passou. Vai para o céu. E aí vem um detalhe: e se porventura essa pessoa foi muito ruim, ela vai para onde? Aí não tem escapatória, né? Vai arder nas profundezas do inferno, sem sombra de dúvida. Mas acontece que esta visão tem alguns problemas. Mas para que nós vejamos quais são os problemas que essa visão tem, é preciso que nós verifiquemos alguns atributos de Deus que são aceitos por todas as religiões. E que atributos são esses? Aí nós andamos pensando. Primeiro, Deus é amor infinito. Todos concordam. Deus é bondade e justiça infinita. Da mesma forma, todos concordam. Deus é perfeito. Deus é o Criador de todos os espíritos. Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos. Todos concordam. O destino e o funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e pelo amor de Deus.
Todos concordam. Se todas as religiões e todos nós concordamos com esses atributos de Deus, aí vale fazer algumas interrogações. A primeira é essa. Ao criar o Espírito, Deus já não saberia o seu destino final? Ou seja, o céu ou o inferno? Saberia ou não? Claro que sim. Por quê? Porque Deus possui a chamada onisciência, a consciência de tudo. Aí vem a outra. Se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que criar espíritos destinados ao inferno, ao sofrimento eterno? Por quê? Por que então? Aí vem a resposta. Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, isso estaria tranquilamente em desacordo com a sua infinita bondade, justiça e amor, sem sombra de dúvida. Se for verdade, outra pergunta, que o mal é necessário para que os justos e os bons o superem, não seria o mal criado por Deus? Cheque. Não seria o mal criado por Deus? E aí nós temos a pergunta. Se o mal fosse criado por Deus, este não seria soberanamente justo, bom e amoroso. E, portanto, não seria Deus. Outra. Se existir uma só vida na Terra, e no final dela existia recompensas para os bons e justos na forma do céu, ao criar espíritos que vão para o céu e espíritos que vão para o inferno, isso seria justo por parte de Deus? O que é que vocês acham? Claro que não. E nesse caso, Deus não existiria, pois Deus necessariamente é justiça infinita. E aqui mais algumas perguntas para nós encerrarmos esse rol. No inferno tradicional, nós temos a figura do demônio, diabo, Satã, Beelzebu, o anjo decaído, guardião eterno do mal, encarregado de punir os pecadores no fogo do inferno. E isso é coerente com os atributos divinos? Claro que não. Se o demônio existisse, seria criação de Deus. E, portanto, o mal teria sido criado por Deus. Além disso, se Deus tivesse criado o demônio, teria criado um filho seu destinado ao sofrimento e ao mal eterno. Isto ele não faria, sem sombra de dúvida. Se for verdadeiro que o demônio era um anjo rebelado, Deus teria falhado ao criar anjos, e com isso não seria perfeito. E sem perfeição não existiria Deus. A última, possivelmente. No céu ou paraíso tradicional, existe a figura dos anjos, arcanjos, querubins, serafins e outra pleiade de anjos. Esses seres foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. E isso está de acordo com os atributos de Deus? Será que Deus criou um povinho separado, uma elite? Claro que não. Se Deus tivesse criado os anjos de forma diferenciada do que cria os espíritos dos seres humanos, estaria cometendo uma enorme injustiça. Teria criado seres privilegiados, os anjos, que nada fizeram para merecerem e receberem tal título e incumbência. E teria criado os espíritos, que somos nós, seres de segunda classe, destinados ao sofrimento e à dor. Gente, está claro o raciocínio? Então vejamos mais uma questãozinha para nós encerrarmos a nossa discussão. Há uma questão também que mexeu muito com a mente dos teólogos lá do passado, que foi o seguinte: criou-se o purgatório, céu e inferno, mas para receber pessoas que tinham tais e tais comportamentos. Agora, dentro do nosso seio, existem pessoas que nós podemos dizer nem são bons, nem são maus.
Por exemplo, as crianças, o que dizer das crianças? Os selvagens, as pessoas pouco dotadas de inteligências, essas pessoas iriam para onde quando elas falecessem? Ficaram numa situação meio complicada. Como dizia minha mãe, ficou num imbé. Ficou num imbé. Aí foi quando eles tiveram a ideia de criar o chamado limbo. Todas essas pessoas vão para o limbo. Agora, depois dali do limbo, ninguém sabe. A ideia que passa é que vão viver eternamente no limbo, contrariando justamente a condição evolutiva que Deus nos deu. Deus nos deu uma inteligência para que nós a desenvolvamos. Para, com o uso da nossa inteligência, o uso da razão, nós possamos fazer a nossa grande jornada. E nessa nossa jornada, nossos aprendizados, nós vamos errando e acertamos. E ficamos sujeitos às consequências dos nossos erros e também dos nossos acertos. Só mais uma informação. O purgatório, meu gente, o Evangelho não faz nenhuma menção alguma do purgatório. Não existe em lugar nenhum do Evangelho. Por quê? Porque o purgatório só foi admitido pela igreja no ano de 593. Veja, então não podia falar de purgatório. E aí, meus amigos, para nós fecharmos todo esse entendimento de céu e inferno, coerente com a nossa condição mutante e evolutiva, nós vamos mostrar um pouco agora da visão espírita a respeito do nosso desenvolvimento. Na visão tradicional, Deus criou o espírito já pronto e a partir daí deu uma jornada para ele caminhar. Na visão espírita, Deus não criou ainda os espíritos. Deus criou um princípio, ou seja, começou do começo. Como dizia minha mãe, começou do começo. Então ele criou um princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele passou por um longo período evoluindo até tornar-se espírito. Está claro, gente? A diferença começa aí. E aí, como espírito, já criado por Deus a parte do princípio inteligente, ele passa por um período e vem e nasce para começar a sua vida de relação na Terra. Só que tem um detalhe. O nascimento, na nossa ótica, na realidade, já que nós somos um espírito, quando nós nascemos, nós tomamos para nós um corpo de carne. Se nós tomamos um corpo de carne, que no caso do Milton é esse aqui, mas eu sou um espírito chamado Milton, que me deram o nome de Milton, mas eu sou um espírito, eu estou com um corpo de carne. Então, no momento que eu tomo um corpo de carne, eu encarno. Logicamente, a palavra correta para nascimento seria essa, encarnação, encarnar. Mas, infelizmente, essa palavra não é adotada, a não ser pelos espíritas. Mas a pessoa encarnou, passa por um período de relação aqui na Terra, aprendendo nesse grande laboratório de vivência. Após um período aqui, que varia de pessoa para pessoa, há a falência dos órgãos do corpo físico. O físico deixa de atender a necessidade do espírito. O espírito abandona praticamente o corpo físico. E aquele corpo físico vai para a Terra para passar por uma decomposição celular. O pó voltou ao pó. Mas o espírito vai para um outro plano. Que nós, espíritas, por falta, eu diria assim, de uma nomenclatura melhor, já que tivemos que aplicar uma para entender, nós chamamos de plano espiritual. Morreu, desencarnou, né? Abandonou o corpo de carne e vai para o plano espiritual, que é o local de onde ele veio. E no plano espiritual, ele não passa por um julgamento, como o ano anterior, não é julgamento. Ele passa por uma avaliação. E aí é verificado, este indivíduo que está lá, ele necessita de um novo ciclo de aprendizagem? Será que ele já completou, já aprendeu tudo o que teria para aprender
para tornar-se um iluminado, já que a nossa destinação é divina, já que fomos criados pelo Pai, a sua imagem e semelhança, então o nosso futuro é divinal. Mas para chegar à divindade, nós vamos ter que ralar bastante. Então, como esse indivíduo é avaliado? E aí vem, já atingiu esse nível? Não. Se ele não atingiu esse nível, o que acontece com ele? Ninguém sabe. Se ele não atingiu, ele continua. Se ele não atingiu, ele vem nascer de novo, como dizia lá, aquele doutor da lei que procurou Jesus, Nicodemos, né? Nicodemos vai falar da memória, que procurou Jesus. Então este ser, este espírito, retoma um novo corpo de carne. Não é mais o mesmo, é um novo corpo de carne. Se ele faz isso uma outra vez, aí já não é mais encarnação, e sim reencarnação. Daí para frente a reencarnação. Esse indivíduo reencarna e ele nasce e passa por mais um período de vivência, de relação aqui na Terra, aprendendo aqui neste laboratório de vivência. E aí nasce e passa por todo o processo de novo até o desencarne novamente. E novamente o círculo se fecha. Nós podemos chamar esta idas e vindas nesse ciclo, chamado de ciclo de aprendizado do indivíduo. Agora vejamos o seguinte, depois de muitas idas e vindas nesse ciclo de aprendizagem, aí chegamos a um momento de uma avaliação em que se diz, não, esse indivíduo não precisa mais reencarnar, porque neste plano que nós estamos aqui, ele chegou ao ápice do seu aprendizado. E aí o que acontece com ele? Ele vai continuar a sua evolução agora em outras plagas. Vai prosseguir num plano espiritual, contribuindo na construção eterna do conhecimento e da felicidade. Ou seja, auxiliando o Pai, auxiliando Deus. Claro o raciocínio, gente? Então, muito obrigado por tudo e que o Mestre Jesus fique sempre conosco.